Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: vós deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel, mas não sabes essas coisas. Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto. Mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós encontramos nessa primeira leitura aquilo que nós podíamos chamar de a época áurea do cristianismo. Vejam, a multidão era um só coração e uma só alma. Quer dizer, os cristãos, né? E já era uma multidão, porque antes tinha passado de 5.000, no meio dos outros eles eram uma pequena multidão. Então a multidão era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Ninguém considerava como próprias as coisas que possuía. Não é minha, está no meu uso unicamente. Mas tudo entre eles era posto em comum. Então, como eu disse, isso indica uma época áurea do cristianismo. Eles viviam assim. Isso chamava uma atenção muito grande aos outros que não eram ainda cristãos. O testemunho deles era muito forte. Claro, a pregação deles era forte, mas o testemunho deles era mais forte ainda. Em outra passagem, a gente encontramos os que não eram cristãos dizendo: vejam como eles se amam. Isso é uma graça para nós. O que é que nós temos? Nós, nada. É como aquela minha música: tudo te entreguei, nada me restou. Livre eu fiquei para te amar, Senhor. Cada um viveu isso no seu chamado. E nós estamos vivendo assim. E é preciso viver assim. Mas nós temos a nossa mente, o nosso coração, o nosso bolso ligado, amarrado a outros, nós não vivemos o que é a canção nova. Nós não vivemos a providência. E o mais impressionante é isso. Daí a providência não funciona. Não é que Deus não queira. Deus quer. É a gente que está pondo impedimento. É como uma nuvem de fumaça na frente, que não deixa que a providência se realize. Então, é muito importante isto para nós. Outra coisa que diz é que grandes prodígios se realizavam pelas mãos dos apóstolos. E aquilo impressionava o povo. E eles diziam que não eram eles, não somos nós, é Jesus Nazareno. Mas o povo estava vendo os prodígios. Ligado à primeira parte, diz agora que ninguém deles passava necessidade. E eles punham tudo em comum, de maneira que ninguém passava
necessidade. E dá um exemplo. Não é? José, que os apóstolos chamavam de Barnabé, possuía um campo. Vendeu e veio depositar o dinheiro nos pés dos apóstolos. Qual é aqui o tal José que é Barnabé? Porque certamente o terreno que ele vendeu não era um terreninho. Era um grande terreno. E o dinheiro que ele adquiriu era grande. E ele veio e entregou tudo nas mãos dos apóstolos. Isso era um exemplo muito claro, muito forte. Como eu dizia, é a época áurea do cristianismo. Já no Evangelho, nós encontramos Nicodemos. Nicodemos era um dos grandes entre os sacerdotes judeus. E ele queria por todo canto, queria ver Jesus, queria conversar com Jesus. Então ele escolhe um dia. Certamente ele combinou com alguém que facilitasse para ele a chegada dele. E vem e conversa com Jesus. Aqui no Evangelho de São João, nós temos apenas a síntese do que Jesus disse a Nicodemos. Mas o que está escrito aqui é muito importante. Jesus diz a ele, é preciso nascer de novo. Nicodemos ficou atrapalhado. Como é que eu posso, na minha idade, entrar no ventre da minha mãe para nascer de novo? Só que Jesus já atalha, dizendo que é nascer da água e do Espírito. Da água pelo batismo e do Espírito que se recebia no batismo. Jesus já está adiantando a situação. Daí Jesus dá uma cutucada em Nicodemos. Tu és mestre em Israel e não sabes dessas coisas? E Nicodemos ficou atrapalhado. E Jesus atalhou. Se vocês não acreditam quando eu falo das coisas da terra, como é que vocês vão acreditar quando eu falar das coisas do céu? E Jesus tinha razão. Só que isso tudo mexeu o interior de Nicodemos. Ele não era um incrédulo. Ele não foi à toa querer falar com Jesus. Ele queria realmente entrar na de Jesus. Mas Jesus fez assim, digamos, para chacoalhar Nicodemos, de até dizer, você é grande em Israel e não sabe dessas coisas. Ele era um mestre, o grande mestre Nicodemos. Foi uma lição para ele. E aí Jesus termina a conversa com Nicodemos, dizendo, do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Por que Jesus puxou assim? Nicodemos era mestre entre os judeus. Ele pensava que, falando com Jesus, aprendendo com Jesus, ele seria super mestre. E Jesus quer mostrar para ele que é o contrário. E aqui no início do Evangelho de São João, Jesus já fala da sua paixão. E faz essa comparação, né? Do mesmo modo, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem, que era ele, Jesus, seja levantado, portanto crucificado, para que todos os que nele crerem tenham a vida eterna. Então, era preciso antes que Jesus morresse. E você, Nicodemos, precisa morrer para você mesmo, para que você entre no céu, como eu quero levar aqueles que são meus ao céu. É para nós também. É para nós também, não é? É preciso morrer a cada dia.
É preciso morrer a cada dia. Morrer para quê? Morrer para Cristo. Morrer para os irmãos. Você me contou que você pegou na sexta-feira à noite, como faz? Sexta-feira à tarde? Sábado pela manhã. Sexta-feira pela manhã. Sexta eu trabalhei normal, aí fiquei aqui sábado pela manhã e larguei domingo, 18 horas. E deu o exemplo dele para dizer. E nós também. E nós também. Eu não tinha suficiente saúde para fazer o que ele fez. Né? Mas que eu ficava atendendo comissões até 2 da manhã, nos jovens, nos encontros, ficava. Então, e nós também temos que nos dar. Como Jesus se deu, nós temos que nos dar. Quem não dá, fica sem nada. É interessante, né? Quem não dá, fica sem nada. Seria o oposto, não, é isso mesmo. Para Jesus, é assim que é. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.